Bom, boa tarde a todos. Eu sou Assunção Cristóvão. Eu sou professora do programa de pós-graduação em Linguística da Unifran, da Universidade Franca. E eu vou falar, então, sobre o valor de verdade como ato responsável e responsivo, analisando algumas agências de checagem de notícias. Bom, a minha comunicação, ela estouraria o tempo, de 10 minutos. Então, a minha proposta é que, assim que a plaquinha de 1 minuto levantar, eu encerro e continuo depois, ok? E eu vou ler. Bom, para discutir a temática fake news e linguagem, escolhi analisar alguns pressupostos das agências e plataformas especializadas em checagem de fake news, um nicho para o jornalismo atual que se torna cada dia mais relevante, levando-se em conta o atual cenário em que vivemos, só comparável, a meu ver, à distopia de George Orwell, em 1984, com seu Ministério da Verdade, responsável por alterar documentos do passado, com o objetivo de estar em sintonia com o que o partido disseminava como sendo verdade. Tanto na distopia do livro, quanto em nossa realidade atual, presenciamos a desconstrução da história, da ciência, das instituições e até dos significados solidificados das palavras para a conquista de objetivos ideológicos. Como já foi dito neste evento, as fake news não são propriamente um fenômeno recente, mas algo que surge com a própria linguagem humana. Passa pelos sofistas na antiga Grécia e outros momentos da história. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, em fevereiro de 2017, o historiador americano Robert Darnton relata episódios ocorridos no século VI sobre aquilo que hoje conhecemos como fake news. Darnton cita Procópio, um historiador bizantino que teria arruinado a reputação do imperador Justiniano. Para o historiador, porém, o principal difusor naquele período de fake news, ou semi-fake news, como ele chama, porque acredita que as notícias tivessem um fundo de verdade, foi Pietro Aretino, que viveu entre 1492 e 1556. Aretino teria escrito pequenos poemas e sonetos que grudava na estátua de um personagem chamado Pasquino, nas proximidades da Piazza Navona, em Roma. Segundo Darnton, Aretino difamava cada dia um dos cardeais candidatos a virar papa. Os poemas ficaram conhecidos como pasquinadas. Eram fake news em forma de poesia, atacando figuras públicas, e Aretino as usou para chantagear pessoas, papas, figuras do Império Romano, etc., que lhe pagavam para que ele não publicasse essa espécie de tweet ancestral, entre aspas. A antiguidade do fenômeno, entretanto, não retira a sua propriedade de ser especialmente representativo da nossa época da pós-modernidade, no terreno da pós-verdade, em que as fake news proliferam. E se no passado os danos ficaram restritos a algumas pessoas e localidades, hoje ele é um fenômeno que afeta a política e a economia de praticamente todo o mundo ocidental. Na mesma entrevista à Folha, perguntado sobre como minimizar esse processo, Darnton diz, abre aspas, que boa pergunta, não tenho resposta. Oponho-me à censura e sou contra a ideia de criar um órgão de censores para calar sites de fake news. Então, como se para isso? Honestamente, não sei. Na verdade, penso eu, ficará cada vez mais difícil conter as fake news, uma vez que já existe tecnologia para a alteração de imagens que torna quase impossível detectar a autenticidade ou não de vídeos, em que se pode colocar imagens e voz de pessoas reais em situações pelas quais elas nunca passaram. São as chamadas deepfake news, que usam a inteligência artificial para a montagem desses vídeos. Apesar de tudo isso, precisamos falar de resistência. E muitas iniciativas estão sendo tomadas por profissionais de várias esferas de atividade. Hoje já existem várias agências, iniciativas jornalísticas e ferramentas inteligentes que ajudam a checar se uma notícia que circula nas redes sociais é verdadeira. Essas plataformas são conhecidas como checagem dos fatos, ou fact-checking, em inglês.
apesar de terem surgido tardiamente em relação aos Estados Unidos, que teve sua primeira plataforma de checagem na década de 90 do século passado, são diversas agências hoje no Brasil, entre elas a Fato ou Fake. Ué, sumiu. Isso. A Fato ou Fake, do Grupo Globo, o Comprova, que reúne jornalistas de 24 veículos de comunicação, a agência pública Truco, sem fins lucrativos, formada por mulheres, aos Fatos, ligada à rede internacional de verificação de fatos e contratada pelo Facebook, a Fake Check, detector de fake news, criada por pesquisadores da UFSCar e da USP, que, ao contrário das outras, usa tecnologia para analisar as características da escrita e apontar se uma notícia é verdadeira ou não. A Boatos, uma das mais conhecidas, criada pelo jornalista Edgar Matsuki, e a agência Lupa, criada em 2015, sobre a qual falaremos. Cada uma utiliza sua própria metodologia, quase sempre baseada nos princípios da Rede Internacional de Verificação dos Fatos. E também cada uma utiliza determinadas etiquetas para a classificação das notícias. A agência Lupa usa 9 etiquetas de classificação para as análises. Vejamos a explicação para cada uma delas, de acordo com o próprio site. Falso. A informação está comprovadamente incorreta. Contraditório. A informação contradiz outra difundida pela mesma fonte antes. Verdadeiro. A informação está comprovadamente correta. Ainda é cedo para dizer. A informação pode vir a ser verdadeira, ainda não é. Exagerado. A informação está no caminho correto, mas houve exagero de mais de 10% e de menos de 100% frente ao total real. Subestimado. Os dados reais são ainda mais graves do que o mencionado. Espera aí que eu esqueci de mudar. A informação foi minimizada de 10% a 100%. Insustentável. Não há dados públicos que comprovem a informação. Verdadeiro, mas a informação está correta, mas o leitor merece um detalhamento. E de olho. Para essa não tem muita explicação, o que é desta forma que eu coloquei. Não há nada que proíba a Lupa de criar novas etiquetas, nem de eliminar alguma existente. A partir do seu segundo aniversário, em novembro de 2017, a agência passou a publicar reportagens em que recheca frases etiquetadas como de olho. O intuito é ver se houve alguma evolução em promessas analisadas anteriormente. Para ilustrar o que a agência Lupa considera a etiqueta de olho, vou narrar informação extraída do artigo O Fetiche da Checagem. Bom, antes de continuar, vocês percebem que é tudo um pouco subjetivo, né? De 10% a 100%, é verdadeira. Bom, para ilustrar, então, o que a agência Lupa considera a etiqueta de olho, vou narrar informação extraída do artigo O Fetiche da Checagem, uma marcha ré na história, de Denis de Oliveira, publicado na revista Cult Online em 21 de junho de 2018. Oliveira conta que, naquele mesmo mês de junho, alguns portais de mídia alternativa, como Revista Fórum, Brasil 247 e Diário do Centro do Mundo, divulgaram a informação de que o Papa Francisco teria enviado um terço para o ex-presidente Lula, que estava preso, por intermédio do advogado argentino Juan Grabois, e que o advogado teria sido impedido judicialmente de se encontrar com o ex-presidente. A Lupa etiquetou a notícia como fake news, o que causou revolta no jornalista Renato Rovai, editor da Fórum, que acusou a Lupa de estar praticando uma nova forma de censura. A Lupa se baseou em uma matéria publicada no portal Vaticano News, que dizia que Juan Grabois não era enviado oficial do Papa e nem tampouco o pontífice teria enviado presente. Inconformado, Rovai apurou junto a fontes na Argentina que Grabois era mais próximo ao Papa que os próprios arcebispos. O próprio site do Vaticano News acabou apagando a nota inicial e colocando outra em seu lugar, dizendo que Grabois era consultor do Papa e que o terço teria sido abençoado por Francisco.
Diante disso, a Lupa acabou reclassificando a notícia de falsa para de olho, mas recusou-se a classificá-la como verdadeira, dizendo que, para isso, precisava de um posicionamento oficial do Vaticano, apesar de a checagem ter sido realizada a partir de uma única fonte, quando o código de conduta da própria agência acabou. Então, vai ficar em suspense. E aí, quando retomar, eu mostro para vocês o que diz o código de conduta da agência, ok? Finalizo minha comunicação. Muito obrigada.